Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra que compartilhar hoje está em 1 Samuel, capítulo 1, verso 10 ao 12, que diz assim: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Então vamos orar para pedir o discernimento da palavra, para que o Espírito Santo de Deus possa falar através dessa palavra aos nossos corações. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, por essa palavra, e queremos pedir, Senhor, que o Senhor possa, através da minha boca, Senhor, falar, que o Senhor possa me usar, que eu possa ser apenas um vaso em sua mão, que toda a honra, que toda a glória, Senhor meu Deus, sejam dadas a Ti, porque é só a Ti que pertence, Senhor meu Deus, toda a honra e toda a glória, meu Pai. Te agradecemos por essa palavra, Senhor, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa vir tocar os corações, que essa palavra, Senhor, possa chegar até os corações que precisam ouvir dessa palavra. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos. Amém. Então, meus irmãos, o que acontecia aí? Ali fala a história de Ana, que ela não podia ter filhos. Ela não tinha filhos e ela vivia muito angustiada por conta disso. Inclusive, o seu marido chegou e inclusive perguntou para ela, né? Elcana perguntou para ela, mas não sou eu melhor do que 10 filhos para você? Então assim, Elcana fazia de tudo para agradar Ana. Fazia de tudo. O que ele podia, ele fazia para agradar Ana, mas a vontade de Ana era ter um filho. Ana estava obcecada por ter um filho, ela queria ter um filho e era o sonho dela. O sonho dela era ser mãe, era ter um filho e um filho varão. Era o sonho dela. Então, o que aconteceu? Ela foi ao templo orar e com a alma dela muito angustiada. Ela estava muito angustiada porque ela tinha obsessão por ter um filho. Ela queria ter um filho. Então, assim, ela orava a Deus insistindo, né? Incessantemente. Só que a oração dela, ela fazia em voz baixa, que ninguém ouvia. E Eli estava ali, estava vendo ela só mexer os lábios. Ele estava observando ela a fazer a oração dela. Então, ela estava muito angustiada. Aqui a Bíblia fala, né, com amargura de alma. Ela estava com a alma amargurada por ela não poder ter o filho, por ela não poder ter um filho. Então, quando ela viu que não tinha mais solução nenhuma, ela se apegou à última esperança que ela tinha, que era Deus. Então o que ela fez? Ela chegou e entregou para Deus e disse: ó Senhor, agora é com o Senhor. Eu quero que o Senhor me ouça, que o Senhor me atenda, que o Senhor me dê esse filho varão. Então assim, ela colocou exatamente para Deus o que ela queria. Ela não colocou aproximado, assim, Deus pode ser varão, pode ser varoa, não. Tem que ser um filho varão. E se o Senhor me der, ela fez um voto, que se o Senhor me der esse filho varão, ele será seu, para servir o Senhor para o resto da vida, e não passará navalha em sua cabeça. Então assim, ela fez um voto com Deus, ela pediu para Deus, mas ela também fez um voto com Deus. Então muitas vezes quando a gente pede uma coisa, é bom a gente fazer um voto com Deus. Não precisa ser dinheiro, porque Deus não precisa de dinheiro.
Mas faça um voto com Deus. Diga, ó Deus, o Senhor, às vezes você não tá 100% nos caminhos de Deus. Diga, ó Deus, eu vou me acertar nisso, eu vou me acertar naquilo. Mas me atenda, né? Porque Deus só está esperando nós chegar a Ele, pedir para Ele, para que Ele resolva o problema que cada um está passando. Talvez a gente esteja estéril de sabedoria. Às vezes a gente tenha tantos outros problemas, né? Às vezes a gente esteja estéril de saúde, a gente está com problemas de saúde, que a gente não sabe mais para onde correr. Como teve um caso ali na Bíblia também, né? Que teve essa mulher que teve o fluxo de sangue. Ela não teve para onde correr. Ela já tinha procurado todos os recursos humanos. E nenhum recurso humano conseguiu resolver o problema dela. Mas quando ela se achegou a Jesus, ela conseguiu resolver o problema dela. Quando ela tocou as vestes de Jesus, o problema dela foi resolvido. Então, muitas vezes, quando as coisas não acontecem na vida da gente, falta a gente dar um passo a mais. Buscar Jesus, buscar em Deus o que nós queremos. Talvez, eu não sei qual o problema de cada um hoje, mas às vezes você esteja com um problema de saúde, né? Tua saúde não vai bem. Deus está aí esperando você resolver esse problema. Às vezes você tem um problema de dívida, você não sabe como resolver. Peça sabedoria para Deus. Deus te ajuda. Deus não vai chegar a te dar o dinheiro, mas Deus vai possibilitar você a conquistar, né, esse teu, conquistar a solução, né, para esse teu problema, para você sair dessa situação, né? Então, às vezes você esteja com pouca fé, talvez você esteja estéril de fé, mas Deus está ali aguardando para que a tua fé seja acrescentada, que é só você se chegar a Deus e pedir para Deus acrescentar a tua fé. Então tudo o que nós precisamos, quando os recursos aqui acabam, quando você não sabe mais para onde ir, que de repente uma depressão já vai querer começar a tomar conta da tua vida, mas Deus está ali querendo te ajudar. Só buscar Ele, né? Às vezes você está com depressão, né? Às vezes por algum problema outro que a gente nunca sabe, né? O problema, né? Mas às vezes você tem um problema ali que te gerou uma depressão. Jesus está aí com as mãos estendidas para curar a tua depressão. É só você clamar a Ele, você buscar Ele. Se tiver que ser com amargura de alma, que seja com amargura de alma. Se a tua alma estiver amargurada, chore na presença de Deus. Busque a Deus com amargura de alma, como Ana fez. E você certamente será atendido, porque Deus não deixa ninguém no vácuo. Deus não deixa ninguém sem resposta. Pode demorar? Pode. E como pode ser rápido. Tudo no tempo de Deus. Mas Deus sempre tem a solução para tudo. Então, o que você precisar para a tua vida, você tem que tomar uma atitude que nem Ana tomou. Que nem a mulher do fluxo de sangue tomou. Se achegue no dono da vida. Se achegue no dono da bênção. Se chegue no dono das soluções. No Senhor dos senhores. No Rei dos reis. No Senhor dos exércitos. No Deus que não perde uma batalha. No Deus que não perde uma guerra. Que está esperando você se achegar a Ele, para que você possa ter uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida farta. Mas tudo depende de nós. De nós dar o nosso passo de fé. Então, às vezes você demora para receber, às vezes tua fé é pequena. Então, peça para Deus que acrescente a tua fé, que Deus acrescenta. Deus não vai negar isso para você, de acrescentar a tua fé. Amém? Que Deus abençoe todos vocês aí e que possam meditar nessa palavra
e tomam essa atitude de Ana. Orem a Deus com amargura de alma, independente do que outras pessoas vão falar. E no mesmo caso, Ana, se ela tivesse ouvido Eli no começo e não tivesse falado nada, ela teria saído daquele templo sem a bênção. Porque Eli chegou a ver ela, a Bíblia fala aqui, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Então, quando Eli viu ela balbuciar a boca, que ela não estava falando alto, que ela estava só falando em espírito com Deus ali, ela só mexia os lábios, e por muito tempo Eli achou que ela estava embriagada. Então, quantas vezes você está com um problema e a pessoa ainda chega para você, mas você que está errado, o culpado é você está nessa situação porque quer. E não é assim. Ninguém está numa situação desconfortável, ninguém está numa situação triste, ninguém está numa situação de miséria, ninguém está com problema de saúde porque quer. Ninguém está numa depressão porque quer. Entendeu? Então isso é o inimigo que usa pessoas às vezes para te jogar mais para baixo ainda, do jeito que foi feito com Eli aí, né? Ele chegou a dizer, mas aparta de ti o vinho, né? Ele achando que ela estava embriagada quando ela estava orando a Deus com amargura de alma, mas por ela ter persistido, ela alcançou a bênção, né? Depois ela gerou Samuel, e todo mundo sabe que Samuel foi um grande profeta de Deus, né? Então não deixe nada e ninguém fazer você desacreditar em Deus, fazer você desacreditar na bênção. Que o que você quer, você coloca nas mãos de Deus e você vai alcançar. Deus vai alcançar para você. Deus vai permitir que você alcance a cura para a tua depressão ou qualquer outro problema de saúde. Eu gosto de usar a depressão como um exemplo, porque a depressão é uma doença totalmente espiritual, não existe remédio que cure ela, entendeu? Então ela é totalmente espiritual. Então eu gosto de usar a questão da depressão, né, de falar da depressão por conta disso, que é uma doença unicamente espiritual. Você pode tomar remédio que te deixam ruim, que faz você dormir e tudo, mas não vai te curar a depressão. A depressão, só Jesus para curar. Então tem outros problemas de saúde que vêm também. Coloque nas mãos de Deus. Coloque nas mãos de Deus que tudo se alinha e tudo vai dar certo na tua vida. Deus está aí esperando para abençoar você, abençoar a tua família, abençoar teus relacionamentos. Mas você precisa colocar nas mãos de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e tenham uma ótima e abençoada semana.